Pela primeira vez em 15 anos, eu vou pregar o tema que pregarei hoje. Muitas vezes as pessoas: pastor, por que o senhor não fala desse assunto? Por que o senhor não prega sobre isso? Eu já tomei nome de negligente. O senhor devia ensinar a igreja sobre isso. Mas eu confesso para os irmãos que eu resisti a pregar sobre esse tema. Eu resisti a pregar sobre esse tema por coisa que tem muita gente ferida nesse tema. Tem muita gente machucada sobre esse tema. Tem muita gente que quando ouve esse tema já fala: meu Deus, lá vem de novo. E também tem muita gente ruim, perversa, pregando esse tema. Tem muito mercenário, tem muito lobo, tem muito salteador de igreja hoje pregando esse tema. Mas nessa semana, Deus me autorizar a pregar sobre esse tema, e eu quero pregar sobre dinheiro. Repete comigo: dinheiro não é a nossa riqueza. Agora olha para o irmão do lado e fala assim: não se preocupe, pastor Henrique não vai botar um lençol para recolher a oferta no final dessa pregação. Eu não vou pedir um voto de sacrifício seu. Eu não vou pedir para você dar o seu 13º. Eu não vou arrancar dinheiro de você, porque eu não vou rebaixar o evangelho a isso. Eu sou um arauto da palavra. Eu prego Cristo crucificado, mesmo quando falo de dinheiro. Então não se preocupe, você não vai passar vergonha. Você que trouxe o visitante: oh meu Deus, logo quando eu trouxe o visitante, o pastor vai falar de dinheiro. Se despreocupe, se desarme. Você não vai passar essa vergonha em nome do Senhor Jesus. Segundo lugar, deixe-me fazer mais uma observação. De que lugar o pastor fala de dinheiro? O pastor não sabe ganhar dinheiro. O pastor não é empresário. O pastor não é economista. O pastor não é nem administrador, nem contador. Ele é. De que ângulo, de que lugar de fala o pastor fala sobre dinheiro? Que autoridade um pastor fala sobre dinheiro? O pastor talvez não vai te dar a informação que o economista te dá. Talvez o pastor não vai te dar a informação que o contador te dá. Mas tem uma coisa que só um pastor pregador da palavra pode ministrar sobre dinheiro a você: em que lugar o dinheiro ocupa em seu coração. O que o dinheiro de fato significa para você, faculdade nenhuma vai lhe dar, mas a palavra de Deus vai te dar o real valor e significado do que é dinheiro. Queridos do Senhor, é um tema extremamente relevante, porque segundo o IBGE, 57% dos casamentos, estatística brasileira, 57% dos casamentos terminam por conta de demandas financeiras. Aí você me diz: mas pastor, a nosso exemplo maior é Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: em 3 anos de ministério, Jesus citou 80 vezes as questões financeiras. Durante seu ministério de 3 anos, 80 vezes Jesus falou sobre finanças. Das 49 parábolas de Jesus, 21 está relacionada às questões financeiras. Do Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, 20% do Sermão da Montanha é Jesus falando a respeito das questões financeiras. Aí quando eu venho para esse texto, e esse texto não fala de dinheiro a priori, porque esse texto Jesus está falando sobre o amor ao próximo. Mas se você fosse ler esse texto comigo, à luz da teologia da prosperidade, ou à luz da teologia da miséria, e para a gente começar a pregar agora, dá uma olhadinha para o seu irmão e fala assim: o dinheiro tem sempre 2 extremos: a teologia da prosperidade
e a teologia da miséria. Se você fosse ler esse texto à luz da teologia da prosperidade, talvez nós leríamos esse texto do versículo 34 dizendo assim: aproximou-lhe e atou-lhe as feridas com as ataduras da Johnson & Johnson, porque Deus trabalha com o melhor e com a excelência dessa terra. Deitando-lhe azeite dos olivais lá de Portugal, porque esse aqui é um azeite de muita maestria. E aí o cidadão ia dizer assim: deitou-lhe vinho na ferida. Aí o cidadão da teologia da prosperidade ia dizer: e era da safra de 53, que a safra era boa, porque aqui era um símbolo de Jesus e Jesus andava bem arrumado. Se o teólogo da teologia da prosperidade fosse dizer assim: e ele pondo-lhe sobre o animal, o teólogo da teologia da prosperidade ia dizer assim: botou sobre o animal porque naquele tempo não tinha Ferrari. Porque se tivesse Lamborghini e Ferrari, estava colocando numa Ferrari, porque o animal era a Ferrari daquele tempo. Se fosse alguém aqui, ia dizer assim outra coisa: e deu 2 dinheiro, porque a oferta era grande. Que é isso, pastor? Nós vivemos um avivamento no Brasil na década de 60, 70. Até início da década de 80, o Brasil viveu um grande impacto missionário. Toda a América do Sul foi grande impactada por um grande avivamento. Mas no início da década de 80, o Brasil importou dos Estados Unidos uma praga, uma erva daninha. Veio uma praga chamada teologia da prosperidade. Início da década de 80. E o que foi ruim na teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade colocou a igreja evangélica para ser serva de Mamon em muitos arraiais. Pastores viraram empresários, igrejas viraram empresas, cliente virou cliente e pastor virou mercador da fé. A teologia da prosperidade, ela rebaixou o evangelho à usura, à ganância, à avareza. Eu me lembro de uma irmã que eu estava conversando e ela dizendo para mim: pastor, no dia que o pastor disse assim: dê R$1.000 que Deus vai te dar 10 vezes mais. Ela disse que ela estava precisando de dinheiro. Então ela foi lá e, sem pensar, ela preencheu o cheque na emoção, R$1.000. E ela não estava pensando em Deus, ela não estava pensando em nada, ela estava pensando nos 10.000. Ela nem consultou para o marido, ela foi lá e preencheu R$1.000. A usura, a ganância tomou conta e o pastor fomentou: Deus vai te dar 10 vezes mais. Ela pegou o cheque de R$1.000, foi lá e colocou. E quando ela chegou em casa, ela olhou para o espelho e ela disse assim: oh Deus, eu estou com vergonha, porque eu não dei aquele dinheiro pensando em ajudar a tua obra. Eu não dei aquele dinheiro pensando em mantimento para a tua casa. Eu também não dei aquele dinheiro para ajudar ninguém. Eu dei aquele dinheiro pensando no que Deus me daria 10 vezes mais. E aquela irmã pediu perdão para Deus, porque na casa da misericórdia ela foi induzida à ganância. Na casa da graça ela foi induzida à recompensa. E nós não podemos, irmãos, negociar o evangelho. A cruz não está à venda. O evangelho não pode ser mercadejado. Púlpito não é balcão de negócio. Nós não podemos transformar a relação com Deus em uma relação comercial, porque aqui você não é cliente, você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Entenda uma coisa aqui em nome de Jesus. A teologia da prosperidade trabalha com 2 gatilhos emocionais. 2 gatilhos emocionais. Pastor, o que são gatilhos emocionais? São coisas que eu falo e eu disparo uma contrapartida de você. Primeiro gatilho emocional da teologia da prosperidade:
o medo. Se você não for dizimista, o cortador, o devorador, o migrador e o cortador vai entrar nas suas finanças. Aí você, com medo do migrador, do cortador, do devorador, você dá o dízimo, porque senão o diabo vai entrar nas suas finanças. Então você não está trazendo dízimo porque você ama, você não está ofertando porque você é liberal ou generoso, você está ofertando porque você está com medo do diabo entrar na sua vida. E aí tem uns picareta dizendo que dízimo expulsa demônio por conta dessa palavra. E ainda tem outros picareta dizendo que oferta sela a palavra. Mas você entrou nessa igreja hoje para ouvir um profeta. Quando o profeta Joel, no capítulo 1, versículo 4, diz assim: o que deixou o gafanhoto cortador comeu, o gafanhoto migrador, e o que deixou o migrador comeu, e o gafanhoto devorador, e o que deixou o devorador comeu, e o gafanhoto destruidor. Quando o profeta Joel fala sobre isso, o profeta Joel não está falando de demônios, pelo amor de Deus. Vamos aplicar a exegese. O que é exegese, pastor? É matéria teológica que interpreta a Bíblia Sagrada a partir de regras teológicas. Vamos aqui compreender o texto. Não havia inseticidas naquela época. Não havia agrotóxicos. Ninguém fabricava agrotóxicos. Então, quando se plantava uma lavoura, o povo dependia exclusivamente do quê? Da graça e da misericórdia de Deus. Então Deus vai dizer para Israel: Israel, vocês estão sendo infiéis, vocês estão se desviando, vocês estão se corrompendo. Se vocês não se converterem e não se arrependerem dos seus maus caminhos, eu vou enviar um gafanhoto, uma nuvem de gafanhotos, como eu enviei no Egito. Eu vou enviar gafanhotos. Irmão, gafanhoto aqui não é demônio, gafanhoto aqui é o animal mesmo. E o que é o cortador, o devorador, o migrador e o pulgão, pastor? É as fases da evolução do gafanhoto. É o gafanhoto quando ele está pequenininho, médio, grande e adulto. Então ele cita as fases do crescimento, vai dizer assim: então Deus vai enviar o cortador, o migrador, o devorador, o gafanhoto sobre a lavoura de vocês. Ele está falando aqui não é de demônio, ele está falando de quê? De um animal. E aí, para que você entenda, o profeta Joel vai dizer no capítulo 2, versículo 12: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos, versículo 12, a mim de todo o vosso. Isso com jejuns e com choro e com pranto. Deus está chamando alguém aqui para ser dizimista? Deus está chamando alguém aqui para dar uma oferta de sacrifício? Deus está chamando o povo aqui para quê? Versículo 13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em ira e grande benignidade, se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará para si a bênção, uma oferta de alimento e a libação para o vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum e convocai uma assembleia solene, congregai o povo e santificai a congregação, ajuntai os anciões e congregai as crianças, os que mamam, e sai o noivo e a sua câmara, e o noivo o seu aposento. Chorem os sacerdotes e os ministros do Senhor entre o seu alpedre e o seu altar, e digam: poupa teu povo, Deus. De que está falando aqui? Arrependi. Aí no versículo 25 vai dizer assim: se vocês se arrependerem, restituí-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a lacusta, o pulgão e a lagarta, e o meu grande exército que viei contra vós. Deus não está falando de demônio aqui. Deus está falando de um juízo sobre Israel através de um animal. Olha para esse irmão e fala assim: não existe na Bíblia demônio chamado cortador, devorador, migrador. Você entendeu o que está escrito na palavra? Pergunta, você está com medo? Porque você assistiu tanto essa televisão fazendo sua cabeça uma lavagem cerebral, que agora quando você ouve uma verdade, você fala: será que o pastor Henrique está certo? Aí você vai me dizer assim: pastor Henrique, então não existe demônio na área financeira, pastor Henrique?
Não tem demônio que ataque a área financeira, já que não tem cortador, não tem devorador, não tem migrador, não tem pulgão, não tem lagarto. Então não tem demônio na área financeira? Tem. Aí eu tenho que ir para a Bíblia provar para você também. Mateus capítulo 6, versículo 24. Jesus vai dizer assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Dá um toquinho para o irmão e fala assim: Mamon é uma potestade, é um principado espiritual. Não é um demoninho não, queridão, é um principado, é um demônio que age em cima de território, de nações. Se você querer compreender isso, eu quero que você entenda. Jesus está dando uma classificação para o dinheiro. Mamon em aramaico, é aramaico, Jesus está falando em aramaico. Mamon é dinheiro, é riqueza. E Jesus está dando uma classificação ao dinheiro. Que classificação Jesus está dando para o dinheiro? A classificação de Deus. Quando o dinheiro ocupa um primeiro lugar em seu coração, ele se torna um Deus em seu coração. Jesus está dando um status de principado para o dinheiro. Queridos, quantas nações são escravas do dinheiro? Você viaja para a Europa e você vai ver uma nação escrava do dinheiro. Você viaja para os Estados Unidos e você vai ver uma nação vendida. Quantas pessoas, igrejas, não se vendem por causa de dinheiro? Quantos pregadores, homens de Deus, não caem, não foi com mulher, não foi com bebida, não, com dinheiro. Já diz alguém: quer conhecer alguém? Quer conhecer alguém? Dá dinheiro para ele, para você ver o que. Dinheiro vira cabeça. Eu me lembro de ficar hospedado na casa de um amigo meu nos Estados Unidos, e ele dizendo para mim: pastor, eu estou agora procurando uma esposa. Eu falei: rapaz, tu não era casado? Ele falou: pastor, quando a minha esposa, o avião pousou nos Estados Unidos, ela era 10 anos de casamento, ela era uma mulher de Deus, mas quando ela pisou nos Estados Unidos, que ela viu o dinheiro, o dólar entrando, pastor, subiu para a cabeça da mulher. E a mulher me largou para casar com um americano e ganhar o green card. Você está achando que essa história é uma história isolada? Não, queridos. Tem gente que vende mãe, vende pai, vende filho, traz esposa. Tem gente que se corrompe quando o dinheiro começa a entrar. Por quê, pastor? Porque ele é uma potestade, ele é um principado. Toda vez que você permite que o dinheiro governe a sua vida, ele se torna um principado, ele se torna uma potestade. Pastor, quando é que a gente se torna servo dessa potestade? Quando você se torna mesquinho, materialista, ganancioso, avarento, aí você vai servir essa potestade chamada mamon. Mas quando você é generoso, liberal, abençoador, você quebra essa potestade. Dá um toque para o irmão e fala assim: uma igreja evangélica no bairro Mamon achou que nós não conseguiríamos. Mamon achou que nunca teria uma igreja evangélica dentro do Candeias. Terreno ali, 3 milhões. Terreno ali, 1 milhão. E Mamon dizia: os evangélicos não vai ter uma igreja de templo próprio no Candeias. Quantas vezes eu passei nessas avenidas e disse: Senhor, não é possível que Mamon vai vencer a tua igreja nesse bairro. Mas deixa eu te contar uma coisa: eu tenho um Deus que está acima de principados e potestades. E quando Ele quer, Ele abre porta onde não tem porta. E Deus nos deu terreno. E quando Deus deu o terreno, teve gente que diz assim: agora eu quero ver construir uma igreja no Candeias. Aí Deus permitiu a construção. Diga para o irmão que está dizendo: Deus quebrou o principado de Mamon nesse bairro através dessa igreja. Você já parou para pensar nisso? Eita, que você vai entender um negócio agora. Nós vamos botar essa galeria aqui, queridão, Vai ser mais 500 almas. Nós vamos quebrar Mamon de novo.
Toda vez que a igreja oferta, dá dízimo, ela quebra mamon, ela bota o dinheiro a serviço de Deus. Porque o dinheiro não é senhor, é servo. Mas deixa eu ministrar algo de Deus para a sua vida, para você entender. Mas eu quero aqui agora fazer um voto com você. Um voto de integridade e fidelidade nessa igreja. Que voto você vai fazer nessa noite com essa igreja, pastor? O voto que eu já fiz, o meu Deus. Deixa eu ministrar um negócio aqui para o seu coração em nome do Senhor Jesus. Satanás vai querer pegar essa igreja aqui, Candeias, e fazer dela serva de mamon. Satanás vai querer pegar essa igreja aqui para tornar essa igreja serva de mamon. Mas toda vez que essa igreja manda dinheiro para a África, ela quebra o principado da ganância. Toda vez que essa igreja manda dinheiro para Cuba, ela quebra o principado da ganância. Toda vez que essa igreja ajuda o órfão, o necessitado, a viúva, ela quebra o principado da ganância. Toda vez que a gente distribui sopa na rua, a gente quebra o principado da ganância. Toda vez que a gente socorre uma igreja pequena, a gente quebra o principado da ganância. Deixa eu fazer um voto com você aqui, queridão. Nós vamos quebrar o principado de mamon neste bairro e ensinar Candeias, o bairro Candeias, a ser generoso, liberal e abençoador. Nós viemos aqui para fazer a diferença. Nós não entramos nesse bairro para luxar. Nós entramos nesse bairro para fazer a diferença. Querido, eu ainda estou no extremo da teologia da prosperidade, que trabalhou muitas vezes com tapete, lugarzinho privilegiado para ministros, tapetes, duplas honras, ofertas e mais ofertas. Querido, o evangelho é muito mais do que isso. Mas olha para o irmão e fala assim: pior do que a teologia da prosperidade. Não, seja amigo meu, me ajuda a pregar, pelo amor de Deus, que eu estou pregando num tema difícil. Fala assim: pior do que a teologia da prosperidade é a teologia da miséria. Porque quando o inimigo não consegue prender o seu coração na teologia da prosperidade, ele vai tentar prender o seu coração na teologia da miséria. Vamos ler o texto de novo, se fosse um crente da teologia da miséria, lendo o texto, versículo 34, por favor. Aproximando, atou-lhe. Gente, isso aqui, essa atadura, na verdade, era o pano que tinha sobrado lá do lençol, tá? Não tinha dinheiro para comprar e a gente usou mesmo, porque a gente é humilde, a gente é simples. Então a gente pegou o pedaço do lençol para atar aqui, tá? Deitando azeite. Esse azeite aqui também era azeite do mais barato que tinha na feira, tá? Era o azeitezinho mais ralezinha, porque Deus opera, Deus é simples, Deus não precisa dessas coisas, né? Deus é, para que azeite caro? Né? Para que coisa cara? Deus é simples, né? Aí botou vinho, esse vinho também aqui, na verdade, era um suco de uvinha fermentado. Não era um vinho assim, um vinho caro, né? Porque Jesus é humilde, Jesus é simples. A teologia da miséria, se fosse aqui, diz assim, ó, levou, botou no animal. Esse animal aqui, gente, é um jegue. É um burrinho velho de carga, velho. Que Jesus é humilde, gente. Que Jesus é simples. Não precisa ser do bom, não. Tem que ser do pior. O som da igreja tem que ser do pior. O piso da igreja tem que ser do pior. O carro do pastor tem que ser do pior. As coisas da igreja tem que ser do pior. A teologia da miséria pensa assim. Se fosse alguém da teologia da miséria, fala assim, ó, deu 2 dinheiro, porque o bichinho não tinha muito dinheiro, era pobre. Querido, qual é o problema da teologia da miséria? Que ela interpreta errado quando a Bíblia fala assim: é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos... Mas Jesus disse assim: para Deus nada é Eita glória! Eu vou ter que liberar uma palavra sobre a sua vida agora em nome do Senhor Jesus. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os...
não é o dinheiro a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. Mas a teologia da miséria, ela é uma teologia miserável, que ela quer lhe prender na pobreza, ela quer lhe prender na miséria. E aí você começa a pensar que ganhar dinheiro é pecado, você começa a pensar que subir de nível de vida é pecado, você começa a pensar que crescer na vida é pecado. E quando você começa a ver alguém crescer na vida, você está olhando assim, vai desviar, hein? Cuidado aí com orgulho, viu? Porque você não consegue lidar com a prosperidade financeira, porque sua cabeça está presa na teologia da miséria. E a teologia da miséria é tão terrível quanto a teologia da prosperidade. Mas eu quero hoje desbloquear você em nome de Jesus. Levanta a sua mão direita hoje. Olha para o irmão do seu lado com a mão levantada e fala assim: Deus te abençoe. E diga para ele assim: bênção quer dizer, eu te libero para prosperar. Toda vez que você olha para alguém e diz Deus te abençoe, você está dizendo eu te libero para prosperar, eu te libero para ser próspero. Então você que é crente diz Deus te abençoe, você não pode ter um coração ranzinza, miserável, raquítico, mesquinho. Você não pode ser aquela pessoa que tudo seu é o coitadinho. Ai, que eu sou o coitadinho, eu sou o pobrezinho. Ai, porque eu gosto das coisinhas pequenininhas. Ai, porque eu gosto daquela coisinha. E geralmente quem tem essa teologia da miséria é o falso humilde. Porque o verdadeiro humilde não precisa dizer nada, ele já é. E eu fico arara. Eu fico um arara quando eu vejo alguém chegar na igreja e para os outros ele é simples. Não, porque as coisas têm que ser simples, não precisa isso. Mas aí você chega na casa da pessoa, tem lá uma mesa de 10 mil. Oxi. Quer dizer que quando fala da obra de Deus, da casa de Deus, da vida dos outros, de ajudar os outros, Deus é simples e humilde e tu é miserável. Mas quando entra dentro da tua casa, o porcelanato que você comprou foi R$250 um metro quadrado. Irmão, vamos largar de hipocrisia, filho? Vamos largar de falsa humildade? Deixa eu te contar uma coisa, filho. Deus deseja que você tenha. Deus deseja que você tenha. Desde quando o que você tem não ocupe o lugar de Deus no seu coração. Então olha para o irmão lindão do seu lado e diga para ele: você não vale quanto você ganha. Você vale o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Vamos pregar de dinheiro hoje, mas vamos colocar o dinheiro no lugar dele. Vamos rebaixar o dinheiro ao lugar dele. Por quê, pastor? Porque você precisa entender que o fracasso e o sucesso de uma pessoa não pode ser medido pela sua conta bancária. O fato de você não ter 2 casas, 2 carros, 2 apartamentos, não quer dizer que você é fracassado. Porque se fôssemos olhar o apóstolo Paulo morreu para ser decapitado em Roma. O apóstolo Paulo morreu em uma prisão romana, sem carro, sem casa, sem roupa. Se você fosse analisar o apóstolo Paulo pela teologia da prosperidade, Paulo era um fracassado. Mas ninguém escreveu como o apóstolo Paulo, ninguém pregou tanto quanto o apóstolo Paulo, ninguém foi arrebatado até o 3º céu e viu o que o apóstolo Paulo viu. Então você que é crente, você não pode medir o sucesso de uma pessoa pela conta bancária que ele tem. Não, querido, a gente não tem a régua do mundo. O mundo pode lhe medir pela roupa de marca que você usa. O mundo pode lhe medir pelo carro de marca que você usa. O mundo pode lhe medir pelo bairro que você usa. Mas Deus não te avalia pelo estereótipo. Deus te avalia pela interesse e a integridade do teu coração. Onde é que você mora?
Eu moro lá na periferia. Ah, tá. Você anda com que carro? Ah, eu não ando de carro não, eu ando de Uber, eu não tenho um carro ainda. Aí talvez alguém olhe para você e diminui o seu valor. Diminui o seu valor porque eles pensam que a sua vida vale o que você tem. Jesus disse em Lucas capítulo 12, versículo 15: porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Quem disse isso? O filósofo dos filósofos, o poeta dos poetas, o escritor dos escritores disse que você não vale aquilo que você possui. Lucas capítulo 12, versículo 15. Ninguém pode avaliar você pelo que você ganha, pela conta bancária, pelo título que você tem. Deixa eu te contar uma coisa, queridão. O próximo do samaritano era o que estava caído no chão. Quem estava caído no chão? Quem estava caído no chão tinha sido assaltado, não tinha R$1. Quem estava caído no chão não tinha roupa, porque tinha roubado a roupa dele. Quem estava caído no chão não tinha montaria, porque tinha roubado a montaria dele. Ele está duro, liso, leso e lascado. Mas ele é o próximo do samaritano. O que é próximo? Diga comigo, igual. Então para Deus, o próximo que é o caído, vale igual o que está montado no... É igual. Olha para o irmão do céu e fala assim: o morador de rua vale tanto quanto você. Fale para ele: o pedinte da rua vale tanto quanto você. Para Deus, a alma dele vale igualzinho a sua. Quando você olhar para alguém, seja preto, seja branco, seja hétero, seja homo, seja criança, seja adulto, seja onde ele morar, quem ele for, o que ele ter, quando você olhar para alguém, você tem que olhar com os olhos de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo disse que quando eu olhar para alguém, eu tenho que considerar o outro superior a mim. Então quando você olhar para alguém, seja ele quem for, humilde como for, querido, ele é melhor do que você. A gente não pode avaliar alguém. E aí eu louvo a Deus uma igreja evangélica. Por quê? Porque dentro de uma igreja evangélica, o doutor, o médico, o advogado, o juiz, o promotor, o empresário, ele vai tomar ceia junto com o desempregado, junto com o analfabeto. Olha para o irmão e fala assim: isso é o evangelho. Ele torna igual as pessoas. Lá fora você pode ser diferenciado, você pode ser prime. Mas aqui, meu filho, você vale a mesma coisa. Você não é melhor do que ninguém, mas também você não é pior do que ninguém. Pega esse sentimento de inferioridade. Pega esse sentimento de fracasso, de derrota. Quantas vezes o inimigo usa sua questão financeira para detonar sua questão emocional? Porque vou lhe dizer, meu irmão, a gente já está duro na questão financeira, ainda ficar duro na questão emocional? Ah, meu amado, se você está difícil na questão financeira, na espiritual e emocional você tem que estar bem. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 11 do livro de Filipenses, vai dizer assim: eu aprendi a me contentar em toda e qualquer situação. Eu aprendi a estar feliz, tanto no muito quanto no pouco. Eu sei passar toda e qualquer situação. Aí ele fecha no versículo 3 do capítulo 4 do livro de Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha para o irmão e fala assim: bolso vazio ou cheio da glória? Não, você não entendeu. Fala com ele assim: bolso vazio ou cheio da glória? Porque você vale a mesma coisa. Você com bolso cheio, você vale para Deus. Com bolso vazio, você continua valendo a mesma coisa. Você com a conta bancária cheia, você vale. Sem R$1 lá, você vale a mesma coisa. Eita Deus! Na verdade, se você conheceu o Deus que eu conheço,
você vai saber que Deus tem um xodó com o pobre. Existem 3 classes de pessoas que Deus tem um chamego: o órfão, a viúva, o estrangeiro e o necessitado. São 4 classes de pessoas. 4 classes. Deus tinha um chamego. Deus falava com Israel assim: ei, quando vier o estrangeiro, não oprima. Quando vocês olharem para uma viúva, não oprima, porque Deus toma a causa do mais pobre. Olha para o irmão e fala assim: Deus é advogado do humilde. Quando começamos essa igreja há muito tempo atrás, estávamos ainda na Gesiel Noberto. Essa igreja não tinha 1 ano. A igreja começou a crescer. E eu nasci, irmão, na Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus, no Alto Marom, na época que eu era menino, o irmão mais rico, parava um Fusca na porta. Ele era gerente de uma farmácia. E meu pai ia de bicicleta para a igreja. Aquela bicicleta de pedreiro, lembra dela? Monarch. Cabia a família toda naquela bicicleta. Irmão, era um trem lindo, meu pai levando a gente para a igreja. Aquela bicicleta vermelha, eu lembro até hoje. E assim, eu vim dessa origem, de ir para aquelas bicicletas, as profissões daquele tempo: pedreiro, ajudante de pedreiro, marceneiro, encanador, eletricista. Eu cresci numa igreja assim. Quando a gente abriu Candeias e parou assim uns carros na porta, a minha mãe olhou para os carros assim e disse assim: meu filho, vem cá. Minha mãe está sentadinha ali, vem cá. Meu filho, eu preciso ministrar uma palavra de Deus para o seu coração. Falei: fala, mãe. Eu não sabia o que ela ia dizer. Sinceramente, eu não sabia. Que conselho que uma mãe de um pastor vai dar para um pastor que a igreja está crescendo? Eu não sabia. Ela olhou para mim e disse assim: meu filho, trate bem os ricos, mas o pobre carrega no colo. Tem 14 anos que a senhora me disse isso. Tem 14 anos que a senhora me disse isso. E aquilo está flechado aqui. De vez em quando Deus me testa. Aparece um pedinte na igreja, um morador de rua. E esses dias nós estávamos na igreja e a zeladeira da igreja tinha mudado, ela não me conhecia bem. E o morador de rua chegou lá fedendo cachaça e ele gritou: eu queria ver o pastor Henrique. A zeladeira pensou que eu não atenderia. Só assim: não, ele não está aí não. Aí o morador de rua gritou: eu quero falar com o pastor Henrique. A zeladeira dele não está aí não, moço. E eu estava. Eu gritei de dentro do gabinete: eu estou sim, manda entrar. Aí me lembro que Rona entrou no gabinete e falou assim: eu posso botar minha cholinha para dentro? Aí Rona entrou com a cholinha. E naquele momento, queridos, é um momento em que eu trato o morador de rua melhor do que o empresário da igreja. Porque eu sei que é Deus me visitando através do morador de rua, do pobre e do necessitado. Quantas vezes Deus faz isso comigo? Quantas vezes Deus testa meu coração para que Deus possa entender que o meu coração não está nas coisas, mas está nele. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: eu espero que você passe em todos os testes de Deus, porque se você for fiel no pouco, no muito Deus te colocará. Estamos pregando sobre dinheiro, e pregando sobre dinheiro eu preciso lhe dizer uma coisa, filho: aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Quantas vezes eu vejo pessoas brigando por causa de um carro? Quantas vezes famílias estão ficando inimigas por causa de uma terra, um terreno? O terreno que o pai comprou com o suor do trabalho vira o diabo na vida dos filhos depois que o pai morre muitas vezes. Quantas vezes, irmãos, eu vejo as pessoas crentes, evangélicas, servindo, me mamando, botando o coração nas coisas materiais. Sabe, irmãos, Lucas capítulo 18, verso 23, disse que o jovem rico ficou triste.
Por que o jovem rico ficou triste? Porque ele era rico. E ele não queria deixar a riqueza para seguir Jesus. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro. Eu não estou dizendo que é para você não ter dinheiro, não estou dizendo que é para você não conquistar dinheiro. Não, não, não. Eu estou te liberando para prosperar hoje. Eu estou lhe preparando para ganhar dinheiro. Eu estou preparando o teu coração nessa mensagem para você ser próspero. Não sei se você está entendendo essa mensagem de hoje. Mas eu preciso que você entenda que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10 vai dizer assim: o que amar o dinheiro nunca se fartará dele, e quem ama a abundância nunca se fartará da renda. Também isso é vaidade. Irmão, pensa num poço inesgotável a dinheiro. Pensa numa pessoa desesperada é quem tem muito dinheiro. O pobre não, o pobre dorme. Não tem seguro de vida, não tem plano de saúde, não tem seguro de desemprego porque o cara não assinou a carteira. Anda de bicicleta, deita e dorme em paz. Não toma Rivotril, não toma tarja preta. O pobre dorme, acorda no outro dia como um zoiudo, pega a farinha, não tem colesterol mesmo, não tem a diabetes, manda a farinha no feijão, bate no bucho e vai ser feliz. Agora, quanta gente tem seguro, tem plano de saúde, tem cama boa, tem carro bom, tem patrimônio, mas só dorme à custa de medicação. Vive ansioso, vive preocupado, vive afadigado, não tem tempo para a família, não tem tempo para a esposa, não dorme bem, não come bem, porque você é escravo do dinheiro, porque o dinheiro domina a sua vida. Porque você não confia em Deus, você confia no que você tem, você confia na força do seu braço. É por isso que você anda estressado, porque você não aprendeu a descansar em Deus. Você não aprendeu a confiar no Senhor, porque estáis ansiosos. Porque andais ansiosos por coisa alguma? Não vedes? Os lírios do campo não tecem nem fiam, todavia nem Salomão se vestiu como eles. Não vedes? Os passarinhos não plantam nem colhem, mas todo dia Deus dá para eles o mantimento. Se Deus cuida do lírio do campo, do passarinho, não cuidará de vós, homens de pouca fé. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. O dinheiro vai competir o amor de Deus no seu coração. O dinheiro vai ser um oponente de Deus no seu coração. Tem muito crente escravo do dinheiro. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. Você não pode deixar o dinheiro tirar o seu sono, o dinheiro destruir o seu casamento, o dinheiro lhe corroer por dentro. Não, filho. Você tem que confiar no teu Deus, confiar no teu Senhor. Esses dias atendendo uma menina que faz medicina, e ela dizendo assim: pastor, eu vou morrer, estou fazendo medicina, eu vou morrer. Por quê, minha filha? Porque se eu perder na matéria, eu vou perder o curso. Se eu perder na matéria, eu vou perder o FIES. Eu não posso. Eu vou morrer. Eu já vi no psiquiatra, eu já vi no psicólogo, eu estou tomando remédio. Morre! Se o curso de medicina é sua vida, então morra. Você não presta para ser médica. Você não presta para ser médico.
Você não entendeu ainda que a vida está acima das finanças. É triste, irmãos, isso, mas eu tenho que lhe dar um choque hoje aqui. Glória a Deus. Deus pode te dar um diploma, de medicina, de direito, um doutorado, um mestrado. Deus pode te dar, mas a sua vida não é isso. A sua vida é muito mais do que isso. E você precisa entender isso, porque senão você vai rebaixar a sua vida ao ter e não ao ser. Meu Deus do céu, eu estou pregando sobre dinheiro hoje. Olha para o irmão e fala assim: existem caminhos de prosperidade. Eu vou lhe dar 5 ciclos para você enricar hoje, em nome de Jesus. Olha para o irmão e fala assim: você vai ganhar dinheiro depois dessa pregação? Não, sacode, irmão, fala assim: Deus vai te dar em abundância depois dessa pregação. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Pastor, qual é o primeiro passo para a gente ser próspero e ganhar muito dinheiro? Aprenda com um bom samaritano. O bom samaritano, ele só pôde cuidar do caído porque ele tinha atadura, porque ele tinha azeite, porque ele tinha vinho e porque ele tinha 2 dinheiros. Então, pastor, qual é o caminho para a gente prosperar na Bíblia? Dê, e vos será dado, medida, recalcada, sacudida e transbordante. Olha para o irmão e fala assim: o caminho para Deus lhe prosperar é você deixar de ser murrinha, mão de vaca, e começar a ser generoso, liberal, abençoador. Profetiza na vida do irmão, porque você não é um açude para entulhar a bênção. Você é um rio por onde as águas de Deus vão correr e abençoar as pessoas que estão à sua volta. Segunda Coríntios capítulo 9, versículos 5 e 6. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar, por obrigação, mas Deus ama quem dá com... É vergonhoso o pastor ter que apelar à igreja para dar dízimo. É vergonhoso, é humilhante pastor ter que constranger você para você dar dízimo. É vergonhoso o pastor ter que prometer riqueza para você dar dízimo. É vergonhoso pastor ter que botar medo de cortador, devorador e migrador para você dar dízimo. Isso é vergonhoso. Você tem que ter um coração à altura de Deus, generoso, amoroso. Você tem que ter um coração capaz de liberar a bênção, sabe? Queridão, seja um dizimista, seja ofertante, não por obrigação, mas com alegria e com amor à casa de Deus. Não é para o pastor ficar implorando, né? Vamos botar essa galeria, vamos fazer. Não, irmão, Deus tem te dado, rapaz. Larga de ser moinha, mão de vaca. Pastor tem que lhe fazer apelo para você ofertar. Que é isso, irmão? Isso é vergonhoso. Eu não vou perder meu tempo aqui da palavra ficando todo domingo pregando sobre disso para você dar dízimo. Não vou. Você tem que entender um caminho chamado de liberalidade. Liberalidade é um rio. Quando você aprende a abençoar, você é abençoado. É um rio. Quando você aprende a dar, você recebe. É um rio. Ou você vai viver esse rio ou não viver esse rio. A escolha é sua. Mas eu vou lhe falar uma coisa. Eu nunca vi alguém dar e Deus não retribuir. Olha para o irmão e fala assim: é um princípio de semeadura. Você só colhe o que você planta. Está escrito. Está colhendo pouco, você planta pouco. Você oferta pouco. Você retém o dízimo. Aí, meu irmão, você quer que Deus lhe abençoe, mas você não ajuda. Você quer ver Deus te abençoar? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um dê conforme o que determinou em seu coração, não com pesar, mas com, ou por obrigação, mas Deus ama quem dá com alegria. Versículo 8. E Deus, que é poderoso
para fazer que seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, diga comigo, tendo tudo, não, você não entendeu, eu falei assim, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu Deus seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para... Olha para o irmão e fala assim, aquele que abençoa o pobre, Deus lhe multiplica. Aleluia. A quem dá generosamente vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Tem crente que quando a gente prega sobre intimidade sexual, ele dá glória. Tem crente que quando a gente prega de inferno, ele dá glória. Mas quando a gente fala de dar, quando toca no bolso, misericórdia. Ah, escravo, dominado. Eu quero quebrar a mamon na tua vida hoje em nome de Jesus. Quero arrebentar com ele hoje na sua vida em nome de Jesus. Toda vez que você oferta, dá dízimo, toda vez que você abençoa um pobre, toda vez que você manda dinheiro para a África, toda vez que você manda uma oferta para Cuba, toda vez que você vai na periferia e ajuda alguém, você quebra o principado de mamon na vida. E aí você se libera para ser abençoado. Olha para o outro irmão e fala assim, segunda dica para você ficar rico, irmão. Não, me ajuda aí. Fala com ele aí, segunda dica. Seja agradecido. Eita, glória hoje. Aleluia. Diga comigo, a gratidão faz de um simples almoço um grande banquete. Mas a ingratidão torna um banquete num fiasco. A questão não é o quanto você tem, a questão é quão grato você é pelo que você tem. Você pode aproveitar logo o embalo dessa mensagem, levanta a sua mão e fala assim, Deus, muito obrigado, porque eu tenho o que comer, eu tenho o que vestir, e então eu estou feliz pelo que Deus tem me dado. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Paulo escreve aos Filipenses dizendo, irmãos, nós precisamos ter uma coisa chamada de contentamento. Você precisa entender que próspero não é o quanto, próspero não é a quantidade que você tem, próspero é um estado de espírito. Ai, meu Deus. Começou a importar tudo aqui agora. Repete comigo assim, prosperidade é um estado de espírito e não a condição financeira. Uma pessoa próspera, ela é próspera na abundância ou na escassez, porque a sua prosperidade não vem de fora, a sua prosperidade ela vem de dentro, e quem é próspero por dentro, consequentemente será próspero por fora, porque é algo inevitável dentro da sua natureza de ser. Tem rico que é pobre, miserável, coração canguinha. Agora tem pobre que é rico. Você já foi na casa de um rico miserável? Eu já fui na casa de muito rico miserável. Você come, Jesus amado, é sem jeito demais comer na casa de um rico, irmão. A gente fica medindo o que a gente fala, porque não pode falar qualquer coisa na casa de um rico. A gente fica, como é que a gente senta? Aí você olha aquele tanto de coisa, você não sabe quando é que começa a comer. Quem come primeiro? Não é verdade? E no meio do jantar ele vai dizer quanto é que ele gastou naquele jantar, porque ele tem que arrotar. E ele vai começar a dizer o que ele tem, o que ele não tem, o que ele vendeu, quanto é que ele ganhou, porque é rico, só fala de dinheiro. Não todos. Mas tem muito rico miserável, irmão. Agora, você já foi na casa de um pobre próspero?
Você chega na casa de um pobre próspero. Eu não estou dizendo que o pobre é de Deus e o rico não é de Deus. Pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo para você entender a lógica. Você entra na casa de um pobre, o pobre logo lhe pergunta, quer um café? Aí quando você recebe o café, ele quer pão? Aí você recebe o pão, ele tem bolo. Aí você come o bolo. Aí quando você está comendo o bolo, tem biscoito. Tem biscoito. Aí você está comendo biscoito, ó, tem um bijuzinho saindo ali. Aí agora, moço. Aí a mulher grita, e o cuscuz? Tá pronto o cuscuz. Eu botei ovo em cima do cuscuz ali. Ó, e fica à vontade. Você não quer tirar o chinelo, não? Você não quer tirar o chinelo, não? Tira o chinelo, que você está em casa, fica à vontade. Aí quando você dá menção de ir embora, não vai não, está cedo. Tá cedo. Irmão, o que é isso, pastor? É a riqueza na pobreza. Oh, meu Deus! Que Deus levante nessa igreja pessoas ricas da riqueza. E que Deus não lhe faça um miserável cheio de dinheiro. Você não tem noção, irmão, quais são os valores de Deus na questão financeira. Você tem que aprender, em nome do Senhor, ser agradecido. Vou te dar mais um ponto aí para você ganhar muito dinheiro em nome do Senhor Jesus. Olha para o irmão e fala assim, segunda chave da riqueza, terceira chave da riqueza, fala para ele aí. Fala assim, terceira chave da riqueza, fala para ele, terceira chave da riqueza. Trabalha e estuda. É princípio bíblico, o homem comerá do suor do seu. Você para de ficar querendo ganhar dinheiro fácil, rapaz. Pode pilim pim pim. Vem aqui que eu vou fazer um ato profético. Uma corrente da vitória. Vem aqui que eu vou fazer 3 dias de não sei o que lá. Deixa de ser besta, rapaz. O que vem fácil, vai fácil. Eu não conheço Deus irresponsável. Deus, quando quer te dar uma coisa, Deus primeiro te dá estrutura. E estrutura leva tempo. Então primeiro você vai entrar na faculdade, vai fazer a faculdade, vai ralar, vai passar aperto, regaça a manga, rapaz. Acorda de manhã, dorme tarde, estuda. Em vez de você ficar reclamando que os outros têm e você não tem, faz um plano B. Crente tem que ter 2, 3 coisas, irmão. Crente não pode ser acomodado. Eu estou no emprego com salário mínimo. Sim, daqui 5 anos você vai querer ganhar esse mesmo salário. Você vai continuar ganhando assim a mesma coisa? Não é assim não, filhão. Hoje eu estou ganhando um salário mínimo. Mas eu estou estudando que daqui 5 anos... Ai, daqui 5 anos... Eu já estou vendo minha vitória com sabor de mel. Eu casei com Rosana, irmão. Essa mulher... Ai, Jesus. Pegávamos o guarda-chuva. 24 anos. O filho do pedreiro com a filha do vaqueiro. Pegava o guarda-chuva e abria a igreja 7 horas da noite. Pregava, cantava, dirigia o culto, fechava a igreja, que eu tinha a chave da igreja, voltava para casa, não tinha ninguém para dar carona. Chovendo, conquista, no frio. Eu e dona Rosaninha. Ó. Não sou rico não. Não sou. Minha casa é simples, minha vida é simples. Mas minha esposa fez faculdade, eu fiz faculdade, pagamos do bolso da gente, passou no concurso, saímos do zero. Deus tem nos dado graça. Terça-feira, pegar o aviãozinho, vou para Boston, vou pregar nos Estados Unidos. Deixa eu terminar. Tudo pago, a igreja lá está pagando tudo. Quem vai comigo? Dona Rosana.
Você que começou a ganhar dinheiro, lembra que você tem uma mulher que te quis quando você não era nada. Você que começou a crescer na vida, lembra que você tem uma esposa que comeu o ovo frito com você. Sabe, filhão, essa daí você honra, porque Deus está de olho em você. Honre essa mulher que começou a vida com você, viu, filhão? Dê valor para ela. Aliás, o carro que eu ando é da igreja, de Rosana é próprio. E lá em casa eu sempre tive na cabeça que o meu carro tem que ser pior do que o dela. Que ela é mulher e eu sou homem. Eu posso andar com qualquer coisa, minha esposa não. Que é isso, pastor? Mente próspera. Eu vejo uns homens canguinha miserável, botar as esposas nos apertos, filho na necessidade. Tu morre e fica tudo aí, rapaz. E se você achar ruim ela casa, ainda vai gastar seu dinheiro com o Ricardão. Você vigia. Ah, eu falo. Olha para o jovem do seu lado, o irmão que está falando. Tem que ter planejamento. É o quarto ponto. Você tem que planejar a sua vida. Não, você não está entendendo. Sacode o irmão do lado e fala assim: meu filhão, você tem que planejar. Você tem que pensar aonde você vai estar daqui 5 anos, 10 anos. Não, pastor, e se Jesus voltar? Lucas capítulo 14, verso 28. Qual de vós, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que virão rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O que Jesus está ensinando aqui? Que a gente tem que ter uma coisa chamada de planejamento. Você tem que planejar a sua vida. Você não pode ser assim, como que tem esperando o que vem. Não, você tem que ter um plano de vida, você tem que ter um roteiro de vida. Aonde você vai estar? Não, peraí, me ajuda a pregar. Olha para o irmão e pergunta assim: aonde você vai estar daqui 10 anos? Não, sacode e fala: aonde você vai estar daqui 10 anos? Você tem que ter meta, você tem que ter objetivo, você tem que ter alvo na sua vida, você tem que ter algum lugar para você chegar. Quem não sabe para onde vai, não chega a lugar nenhum. Você precisa criar um alvo na sua vida e na sua história. Você tem que caminhar em direção a alguma coisa. Mas também você tem que aprender uma coisa: você tem um alvo, siga e prossiga e luta pelo que você quer. Dá um toque, me ajuda a pregar. Fala assim: irmão, para de começar e não terminar. Risca a palavra desistência da sua vida. Risca esse negócio de tu está fazendo faculdade de quê? Não, eu comecei fisioterapia 2 semestres, depois eu fui fazer direito 3 semestres, depois eu fui fazer psicologia 4 semestres, e eu já tenho 8 anos de faculdade. Tu é formado em quê? Em nada ainda. Pelo amor de Deus, irmão. Levanta a mão, deixa eu profetizar algo sobre a sua vida agora, em nome de Jesus. Eu quero repreender essa inconstância na sua vida. Eu quero repreender esses ciclos que não se fecham, essas coisas que não terminam na sua vida. Eu quero declarar que você vai terminar tudo que você começou em nome de Jesus. Você vai terminar o livro, você vai terminar a música, você vai terminar a faculdade, você vai terminar esse concurso, você vai terminar tudo que você começou em Deus, em nome de Jesus. Deus vai te dar princípio, meio e fim para a glória do nome dEle. Aleluia. Eu já estou terminando, Jesus. O horário é difícil. Deus não tem problema com dinheiro. Deus tem problema com o amor que você tem ao dinheiro.
Isso aqui que eu vou falar é muito sério, porque tem muita igreja que não cresce por causa do que eu vou falar aqui agora. Tem muita gente que não cresce financeiramente por causa do que eu vou falar aqui agora. Tem gente que não vai alcançar por causa do que eu vou falar aqui agora. E eu vou dizer para você: o homem está caído, o samaritano passa, ele tira e ajuda. A parábola fala de dinheiro ou a parábola fala de amor ao próximo? Diga comigo: o dinheiro é um servo, o próximo e Deus está em primeiro lugar na parábola. Compreendeu isso? Qual é o problema de você com dinheiro? O problema é quando você põe o seu coração no dinheiro, nas coisas. O mundo vai lhe dizer: ame as coisas, use as pessoas. Deus vai lhe dizer: ame as pessoas e use as coisas. Aprenda hoje aqui em nome do Senhor Jesus. Deus não tem problema com o carro, com a casa, com o cargo, com a posição social que você ocupa. Deus tem problema se você se vislumbrar. Então me ajuda a pregar e fala para o irmão assim: larga de bestagem. Não, fala para ele assim: você tem que aprender a entrar e sair sem mudar quem você é. Você tem que aprender, querido, a entrar e sair sem mudar e sem alterar quem você é. Eu me lembro, meu irmão, eu estou falando essas coisas aqui porque hoje eu estou falando de dinheiro. Mas você tem que entender que pastor Henrique não tem dinheiro não, é Deus. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu tinha uns 30 e poucos anos. E quando eu estava voltando dos Estados Unidos, eu preguei na maior igreja do sul da Flórida. E quando eu estava voltando, eu fui no banheiro do avião. Fui no banheiro do avião, estou voltando. Eu cheguei no banheiro do avião e eu joelhei. Eu não esperei nem chegar no Brasil. Joelhei, meti o joelho no chão, no banheiro do avião. Me dá licença, tá? Era eu e Deus. Jesus, o merdinha está voltando para casa. O merdinha está voltando para casa, Jesus. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Isso aqui não significa nada, Jesus. Essa poltrona desse avião é desconfortável. Esse avião pode cair. Eu prefiro andar com o meu carrinho lá na Vitória da Conquista, Bahia. Esses Estados Unidos aí não significa nada. O merdinha está voltando para casa. Sabe por quê? Porque se aquele lugar entra no meu coração, Deus não me levava lá mais nunca. Se aquele lugar entra no meu coração, Deus não me permitia entrar lá mais nunca. Deixa eu lhe dizer uma coisa, filho. Deus tem coisas grandes para derramar sobre a sua vida. Eu vou repetir de novo: Deus tem coisas tremendas para fazer na sua casa, na sua vida, na sua família. Mas nunca deixa a vaidade, a soberba, o orgulho, a prepotência envaidecer a sua alma. Toda vez que alguém te exaltar, você se humilha. Toda vez que alguém lhe projetar para cima, você se projeta para baixo. Toda vez que alguém dizer que você é bom, você diz que você é ruim. Você tem que aprender, porque a Bíblia diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e no tempo certo Ele vos exaltará. Toda vez que alguém bater nas suas costas e você é bom, você diz: bom é Deus. Jesus disse isso. O jovem disse: tu é bom, Jesus. Jesus disse: bom é Deus. Toda vez que alguém diz assim: você é o cara, você diz: não, o cara não, é Deus na minha vida. Aprenda a dar a Deus a glória. Aprenda: eu conquistei. Você conquistou o que, rapaz? Se Deus tirar um minuto do fôlego de vida, você morre. Se Deus interromper o batimento cardíaco, você morre. Se Deus botar um dedinho na artéria do seu cérebro, você morre. Você dá um aneurisma cerebral, você não é nada. Agora Deus é tudo, 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 tudo. Entenda esse princípio em nome do Senhor Jesus hoje. Entenda isso hoje. Entenda isso hoje. Você tem que aprender isso hoje. Você não é nada, mas mesmo sendo nada, Deus é tudo na tua vida.
Aprenda a se humilhar, irmão, e Deus vai te exaltar. Aprenda a se reduzir, aprenda, irmão. Oh Jesus, meu Deus do céu, dá uma agonia com os evangélicos. O pastor está na grande igreja. O pastor agora é grande. Grande o quê, irmão? Tanto de problema, de pepino, só aumentou o trabalho. Pelo amor de Jesus, irmão. Quanto mais gente, mais servo. Quanto mais tem, mais servo. Quanto maior você se está, mais servo você se torna. A lógica do reino é essa: é o maior servindo o menor. Na lógica do reino, o último é primeiro. Ai, meu Deus do céu, está descendo uns fax aqui. Olha para o irmão do céu e fala assim: no reino de Deus, o maior serve o menor, o último vira primeiro. Entenda a lógica do reino. Vamos terminar. Teu coração não pode se envaidecer. Teu coração não pode se envaidecer com o que Deus vai te dar, aonde Deus vai te levar. Quando as pessoas te aplaudirem, quando as pessoas te ovacionarem, a Ele a glória, a Ele a glória. Toda vez que alguém dizer que você é bom, a Ele a... Toda vez que alguém lhe posicionar em algum alto, a Ele a glória, a Ele a glória. Amém. Segura em nome de Jesus. Para concluir, olha para o irmão e fala assim: a nossa maior riqueza não é o dinheiro. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem e tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros mas ajuntais tesouros onde nem a traça, nem a ferrugem consome, onde os ladrões não roubam e nem minam. Pergunta para o irmão assim: como é que está o teu saldo bancário no céu? O que você está fazendo aqui como depósito na eternidade? Aqui, meu irmão, não me interessa não, mas no céu eu quero andar de salto alto. Eu quero encontrar com Abraão, sentar na mesa com Isaac e Jacó, olhar para o profeta Isaías e falar: eu estou aqui. Tu foi homem de Deus, eu também. É lá. A nossa maior riqueza é lá. Olha para o irmão e fala assim: os céus precisam ser mais fortes do que qualquer outra coisa na sua vida. A minha riqueza está nos céus. A minha alegria está no céu. O meu tesouro está no céu. Deus não tem problema você ganhar dinheiro, o seu salário aumenta, a sua conta bancária aumenta. Deus vai abrir a porta daquela empresa. Deus vai abrir a porta daquele comércio. Deus vai te honrar naquele negócio que está atrasado. Deus vai restituir aquilo que você perdeu. Deus vai até multiplicar o teu patrimônio daqui a um tempo. Mas a sua maior alegria, o seu tesouro está nos... Agora fala para o irmão assim: e aqui na terra, a tua maior riqueza
tua família, a tua esposa, os teus filhos, tua saúde, teu sono. Olha para a pessoa linda do seu lado e fala assim: você é uma riqueza. Você é uma riqueza. Ai, Deus tremendão na minha vida. Quem tem uma Amanda e uma Sofia na vida é um bilionário. Quem é casado com a dona Rosana acertou, foi na loteria, rapaz. Nós pode acordar de manhã e ter só o cafezinho, cambolachinha, mas a questão não é o que a gente come, é com quem a gente come, com quem a gente compartilha a mesa. Meu Deus! Ai! Peraí, segura! Araxanda calabás. Para de reclamar. Para de reclamar. Preste atenção no que você tem e não no que você não tem. Deus tem te dado riquezas. Irmão, Deus tem nos dado riquezas. Tem um videozinho rolando na internet. O Davizinho nasceu, já fez mais de 5 cirurgias no coração. O Davizinho pequenininho. Eu estou pregando, o Davizinho vem, coloca a mão na televisão e adora. Sabe, irmão, aquilo é de uma riqueza tremenda, tremenda, absoluta. Minha sobrinha estava ali agora interpretando Libras. Minha sobrinha pequenininha falando Libras. Ô irmão, a riqueza não está nas coisas, a riqueza está nas pessoas. Eu tenho um irmão aqui na igreja que tem 94 anos, não fica uma escola bíblica, irmão Carvalho. É a riqueza dessa igreja. Aí ele não é o mais velho, porque eu tenho o pai do Neudson, tem 103 anos, que eu batizei com 102 anos. Essa é a riqueza da igreja. Você está pensando que a riqueza da galeria, porque ela tá, a riqueza da igreja é a galeria, a riqueza da igreja que está no Candeias, a riqueza da igreja é o prédio? Não, a riqueza da igreja não é o prédio, a riqueza da igreja é as pessoas, é as famílias, é você que entrou aqui, você é a riqueza de Deus nesse lugar. Oh, vai, pera aí, gente, quebrando tudo hoje. A menina que estava pensando em suicidar, se cortando, e de repente está aqui se batizando, cheio do Espírito Santo, adorando a Deus, dizendo que ela vai viver, vai casar, vai ter filhos. Isso é riqueza. Você tem que entender o que é riqueza de verdade. Você tem que ressignificar riqueza na sua vida. Agora, para a gente fechar, olha para o irmão e fala assim: mas a maior riqueza de verdade. Não, pera aí, sacode o irmão e fala assim: mas a maior riqueza de verdade é quando você sente a presença dele. Vale mais do que a prata, vale mais do que o ouro, vale mais do que carros importados, vale mais do que palácios. A presença de Deus é a sua maior riqueza. E a sua maior riqueza é a presença de Deus na sua vida. Sabe, você pode estar quebrado financeiramente, você pode estar falido, mas se você tem a presença de Deus, você tem tudo. E talvez você está bem financeiramente, se você não tem a presença de Deus, você não é nada. Deus vai escrever à igreja de Laodiceia: ó Laodiceia, eu tenho porém contra ti, Laodiceia, que tu és rica, mas entretanto, Laodiceia, tu és pobre, cega e nu, Laodiceia. A igreja de Laodiceia era a igreja rica, mas era uma igreja pobre, miserável. Filha, eu vim trazer uma palavra de Deus para você hoje. Volta para o primeiro amor, volta para a casa do Pai, volta para a presença de Deus, porque a presença de Deus é mais do que o ouro, é mais do que a prata, é mais do que a conta bancária, é mais do que a fama, é mais do que o sucesso. A presença de Deus é tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo.